Sabe aquela sensação, aquele pinguinho de incerteza quando a gente se depara com uma mesa cheia de talheres? Pois é, neste material vamos desmistificar de vez a etiqueta mesa, do básico até o mais refinado. A ideia é que a confiança seja sempre o prato principal em qualquer refeição. E para começar, vamos com uma ideia poderosa que muda completamente o jogo. Esqueça aquela imagem de regras rígidas, sufocantes. A verdadeira etiqueta é, na verdade, uma ferramenta. Uma ferramenta para ter um domínio silencioso e confiante de qualquer situação, sem precisar falar uma palavra sequer. Para organizar nosso bate-papo, a análise foi dividida em 6 módulos bem diretos. A gente começa com a filosofia por trás de tudo, depois passa para as ações práticas e aí termina com o que é a verdadeira essência da elegância. Vamos lá, então, para o ponto mais importante de todos, o princípio da etiqueta. Porque, olha, antes de decorar qualquer regra, é fundamental entender a filosofia central. E aqui está o grande segredo. O objetivo final não é exibir conhecimento, ou pior, julgar os outros. A boa etiqueta tem uma única missão: garantir que as pessoas ao redor se sintam à vontade, se sintam respeitadas. É muito mais um ato de generosidade do que de exibição. E isso se manifesta de formas muito claras, sabe? A verdadeira elegância não está em apontar o erro de alguém ou em ser o centro das atenções. Muito pelo contrário. A pessoa elegante observa, se adapta e, acima de tudo, faz com que ninguém ao redor se sinta constrangido. Ok, com essa filosofia em mente, vamos para a parte prática. Módulo 2, a chegada à mesa. Aqui, o foco é na postura e naquelas primeiras ações que são cruciais e que, no fundo, definem o tom para toda a refeição. A postura fala muito. A ideia é manter a coluna ereta, mas de um jeito natural, sabe? Com os ombros relaxados, sem tensão. E aqui vai uma dica sutil que faz toda a diferença. Ao se sentar, a cadeira é levemente levantada, nunca arrastada. É um detalhe de pura classe. O guardanapo, por sua vez, tem um código próprio. Assim que sentar, ele vai direto para o colo. Se precisar levantar por instante, o lugar dele é na cadeira, o que sinaliza que a pessoa vai voltar. E no final da refeição, ele é deixado, sem dobrar muito, à esquerda do prato. Simples e muito eficaz. Agora, vamos decodificar a linguagem dos talheres. Eles não são só ferramentas, mas uma forma de comunicação silenciosa com a equipe do restaurante. E acredite, dominar essa linguagem é bem mais fácil do que parece. Quando alguém se depara com aquela mesa cheia de garfos e facas, é normal bater a dúvida de por onde começar. A solução? Simples. O uso é sempre pelos talheres mais distantes do prato, de fora para dentro. Essa única regra, sério, resolve uns 99% das situações. E a comunicação não para por aí. Para fazer uma pausa, os talheres descansam sobre o prato, formando um V de cabeça para baixo. Quando a refeição termina, eles ficam paralelos, como se fossem os ponteiros de um relógio marcando 4 horas. A mensagem é captada na hora, sem precisar de uma palavra. Existem também aqueles errinhos clássicos que é bom evitar. Talheres, por exemplo, precisam ser tratados com respeito. Eles não são apontadores nem uma extensão da mão para gesticular. E vale lembrar, a comida se corta um pedaço de cada vez. Isso demonstra ritmo, tranquilidade. Muito bem, agora vamos para a arte de comer em si. Mais do que só regras, aqui a gente fala sobre ritmo, sobre cadência e sobre a técnica que transforma o ato de se alimentar numa experiência verdadeiramente elegante. O pãozinho é um ponto que confunde muita gente. A maneira correta é simples e bem delicada. Nunca se morde o pão inteiro. Primeiro, quebra-se um pedacinho com as mãos, passa-se manteiga só nele e só então esse pedaço é levado à boca. É um processo feito passo a passo. Com as bebidas, a regra principal é: os copos estão sempre à sua direita. Para o vinho, a taça é segurada pela haste, para não esquentar a bebida. E aqui vai uma dica de mestre: passe o guardanapo discretamente dos lábios antes de beber. Isso evita aquelas marcas de gordura na taça. Um toque sutil e muito inteligente. Uma refeição é muito mais do que só a comida, certo? Por isso, nosso próximo módulo é sobre o que acontece para além do prato. A graça social, a conversa e, um ponto crucial, como lidar com pequenos acidentes. A conversa é a alma da refeição. E para mantê-la agradável, o ideal é evitar tópicos muito pesados ou polêmicos, tipo política, religião, dinheiro. Em vez disso, a preferência é por assuntos leves, positivos, como viagens, cultura ou experiências interessantes. O objetivo é conectar e não dividir. Certo? Vamos para uma situação clássica que pode gerar um certo pânico. No meio do jantar, um garfo cai no chão. E aí? Qual a reação correta? A resposta elegante é a mais simples e calma de todas.
Não se abaixe para pegar. De jeito nenhum. Deixe o talher lá. Apenas sinalize discretamente para o garçom e, com calma, peça um novo. Sem drama, sem alarde. A elegância mora na tranquilidade com que se lida com os imprevistos. E para fechar este módulo social, 3 regrinhas de ouro. A primeira é inegociável, celular sempre fora da mesa. A segunda é uma extensão daquele nosso princípio mãe, nunca, jamais corrige alguém em público. E a terceira é a rede de segurança. Na dúvida, apenas observe os outros discretamente. E então chegamos ao nosso último módulo. Já passamos pelas regras, pelas técnicas. Agora vamos conversar sobre a essência da elegância, aquilo que vai muito além de qualquer manual. É super importante entender que a etiqueta se adapta. Um jantar informal permite muito mais flexibilidade. Já um jantar formal pede uma adesão mais rigorosa às regras clássicas. A verdadeira sofisticação está em saber ler o ambiente e se ajustar a ele. O ponto crucial é este: a sofisticação não está em seguir regras de forma robótica. Ela está na maneira como as coisas são feitas. Está nos movimentos suaves, num tom de voz calmo, num ritmo tranquilo e, acima de tudo, na naturalidade. E vamos terminar com este pensamento final. O objetivo de aprender tudo isso não é para que as pessoas notem o quanto se sabe. É o exato oposto. A verdadeira maestria é alcançada quando as ações são tão naturais, tão integradas, que ninguém percebe o esforço por trás delas. Essa é a verdadeira elegância.